Olá a todos e sejam muito bem-vindos a esta nossa análise detalhada. Hoje temos em mãos o verdadeiro Master Blueprint, o projeto mestre para o nosso Capstone Project. E claro, este material chega até aqui pela Ford College. Hoje é o dia de darmos aquele passo crucial e definitivo na nossa jornada de transição da EVM para SVM. Na sessão anterior, a Integration Checklist em Capstone Readiness, o terreno foi meticulosamente preparado, certo? Pois é, agora chegou a hora de colocar a mão na massa e construir de verdade. Vamos mergulhar nisso? O nosso roteiro de hoje é super direto e passa por 5 etapas fundamentais. Vamos dar uma olhada na grande tradução, depois no modelo mental, passamos pelos 4 marcos, vemos um exemplo prático com ERC20 e ERC71 e, finalmente, cruzamos a linha de chegada. O grande objetivo aqui é pegar toda aquela teoria abstrata da EVM e transformar num plano de ação para Solana que seja totalmente concreto e, o mais importante, testável. Número 1. A grande tradução. Da EVM para Solana. Mudar da Ethereum para Solana é literalmente como aprender a dirigir um carro manual depois de passar a vida inteira dirigindo apenas carros automáticos. A pessoa ao volante ainda está dirigindo, o objetivo final é exatamente o mesmo, mas de repente é preciso prestar atenção na embreagem, na troca de marchas. Não estamos apenas reconstruindo o código aqui, estamos traduzindo entre duas gramáticas técnicas completamente diferentes. Na EVM, temos aquele monólito super confortável onde o estado, as funções e os logs estão todos bem encapsulados dentro de um único contrato inteligente. Já na Solana, o estado é distribuído de uma forma elegante. As responsabilidades são divididas entre contas de mint, ATAs e programas sem estado. É uma verdadeira quebra de paradigma. E falando em ATAs, o que é isso exatamente na prática? Bom, uma conta de token associada, ou simplesmente ATA, é aquela conta padronizada que armazena o saldo de um token específico para um usuário. A grande sacada aqui é que a ATA funciona como uma engrenagem absolutamente fundamental na máquina da Solana. Ela entra em cena para substituir a forma tradicional, como os contratos na EVM mantêm aquele grande mapa interno para registrar quem possui o quê. Na Solana, o saldo vive na conta associada ao próprio usuário de forma totalmente independente. Faz muito sentido, não é? E isso nos leva à pergunta de $1 milhão, aquela que precisa ser feita e refeita durante todo este projeto. Quem deve deter a autoridade? O nosso maior desafio é manter essa pergunta estrutural sempre fresca na mente. Ao mapearmos cada mínimo comportamento de um token ERC para a arquitetura da Solana, é absolutamente essencial definir de quem é a permissão para alterar o estado. Quem tem a capacidade de mintar? Quem pode autorizar uma transferência? A resposta para essas perguntas é o que vai guiar do começo ao fim todo o design do nosso sistema. Número 2. O modelo mental. A nossa matriz de engenharia. Na prática, ir para essa matriz de engenharia exige uma precisão cirúrgica. Não dá para ter espaço para ambiguidades na fundação da arquitetura. Pensando na responsabilidade de minting, vamos usar uma conta de mint sempre com foco em quem tem a autoridade. Para lidar com os saldos, a escolha óbvia recai sobre as ATAs. Quando o assunto são as allowances, as opções envolvem PDAs ou soluções off-chain. E claro, para os metadados, o padrão indiscutível é o Metaplex. Mas atenção para o ponto mais crucial de todos. Toda e qualquer primitiva exige um teste objetivo lá na DevNet. Não existe mapeamento bem-sucedido sem uma validação extremamente estrita. A sigla PDA apareceu logo ali atrás. Então vamos esclarecer as coisas. Um endereço derivado de programa, o nosso querido PDA, é um tipo de conta que permite aos programas na Solana assinar instruções e possuir estados de forma totalmente autônoma, sem precisar daquelas chaves privadas tradicionais. Essa é a nossa solução arquitetônica indispensável para quando precisamos que um programa guarde um estado de forma segura e haja por conta própria. Para colocar em perspectiva, se a EVM confiava de olhos fechados no endereço do próprio contrato, a Solana confia, e muito, nos PDAs. Número 3. Os 4 marcos. O nosso pipeline estruturado. Para evitar que o escopo saia do controle e vire uma bola de neve, o projeto é dividido em uma linha de montagem super disciplinada. Primeiro, Discovery and Mapping. Segundo, Prototype and Local Tests. Terceiro, DevNet Deployment. E por fim, o quarto, Documentation. Ao seguir essa ordem linear com muito rigor, a gente garante um controle de qualidade implacável em cada etapa. O papel que a nossa equipe precisa assumir aqui é o de um verdadeiro engenheiro-chefe, garantindo que o fluxo não pule etapas e não deixe nenhuma ponta solta. O primeiro grande marco é o Discovery and Mapping. Pensem nisso como contrato vinculativo para todo o nosso projeto.
É nessa fase que definimos os limites de escopo e reaproveitamos os artefatos que foram levantados na nossa lição anterior. É exatamente nesse momento que as grandes decisões acontecem. Por exemplo, decidir bem cedo se o Mint vai ser controlado por um programa autônomo ou por um par de chaves tradicional. As decisões que tomamos aqui são literalmente a fundação onde todo o resto do edifício será erguido. Uma vez que o mapeamento está sólido como uma rocha, passamos para Prototype and Local Tests. É nesta fase que as engrenagens começam a ser testadas localmente utilizando o framework Anchor. Vamos criar os skeletons do projeto junto com testes unitários que cobrem itens como a autoridade de Mint e a criação de ATAs usando frameworks em Rust. E o truque de mestre desta fase? Reciclar os cenários de teste que já existiam lá no Hard Hat e no Foundry e utilizá-los como um checklist comportamental rigorosíssimo. Em seguida, alcançamos o DevNet Deployment. Chegou a hora da verdade, o momento de provar a integridade estrutural no mundo real da testnet. O Mint do SPL e os metadados do Metaplex serão implantados e vamos fazer aquela checagem exaustiva de criação de ATAs, transferências e restrições de segurança. O fator mais importante aqui é parear cada modo de falha possível com um plano claríssimo de remediação. Se um teste falhar na DevNet, a equipe já tem que saber exatamente qual ajuste de design precisa ser feito para corrigir a rota. Não dá para improvisar nessa hora. O quarto e último marco é a documentação. Existe uma regra de ouro na engenharia de software que diz o seguinte: o projeto não acaba quando o código compila, ele só termina de verdade quando a papelada está devidamente arquivada. Isso significa documentar assinaturas de transações reais que ocorreram na DevNet, organizar um inventário completíssimo dos binários do Anchor que foram gerados e compilar todas as notas de migração. É esse conjunto de evidências que vai provar, sem sombra de dúvidas, que o sistema realmente funciona. Número 4. Um exemplo prático com RC20 e RC721. Traduzindo padrões. Aplicando tudo isso na prática, traduzir o padrão fungível RC20 vai muito além de apenas criar um simples ativo. Exige um planejamento meticuloso sobre a autoridade de missão, sobre a capacidade de pausar transferências e, claro, sobre o controle de permissões. E tem um detalhe que é bem persistente. Lidar com as famosas allowances do RC20 não é uma tarefa trivial, principalmente porque o SPL Token Program da Solana não suporta esse conceito de forma nativa. Então, precisamos ser criativos. Para emular essas allowances, nós temos 3 caminhos principais na engenharia da Solana. Primeiro, podemos usar um PDA possuído por um programa para armazenar os registros de permissão. Segundo, podemos utilizar um padrão de permits que são assinados off-chain. E terceiro, podemos adotar as contas de token delegadas que já são nativas da rede. O interessante é que cada uma dessas escolhas dita uma estratégia de arquitetura completamente diferente que vai precisar ser testada a exaustão na DevNet. Mudando nosso foco agora para os tokens não fungíveis, ou seja, traduzindo o RC721, aqui o ponto central de atenção passa a ser o controle de metadados. Lá na IVM, o comum é retornar uma URI no próprio contrato, certo? Já na Solana, as contas de metadados de token do Metaplex assumem o papel de fonte canônica para as propriedades não fungíveis. Os dados não ficam dentro do programa em si, mas sim guardados em contas separadas que ficam anexadas à estrutura. É brilhante. Para garantir que esse mapeamento de NFT suporte a pressão do mundo real, a nossa lista de testes na DevNet precisa ser cirúrgica. Os testes obrigatórios incluem realizar o mint dos NFTs, tentar modificar os metadados usando a autoridade correspondente, testar a funcionalidade de freeze para torná-los imutáveis e, como sempre fazemos, confirmar que a propriedade está registrada adequadamente nas atas de destino. É o checklist do sucesso. Número 5. A linha de chegada. A nossa preparação final. Prestem muita atenção nesta parte. Se for para levar apenas uma única grande lição de toda esta nossa análise, que seja esta regra de ouro fundamental. Sempre separe responsabilidades de autoridade, ou seja, quem pode fazer algo, do armazenamento de contas, que é onde o Estado vive. Essa frase tem que ser a nossa bússola absoluta. É um modelo mental definitivo que serve de âncora para obter sucesso em qualquer arquitetura na Solana. Não esqueçam disso. Quais são, então, os nossos próximos passos pragmáticos? A equipe deve focar todas as energias em finalizar o documento de mapeamento, consolidando aquelas decisões iniciais. A autoridade de Mint precisa estar definida de uma forma cristalina. E, por último, devem ser reunidos todos os artefatos de Hard Hat e Foundry que vão atuar como os nossos gabaritos comportamentais.
Essa é a tarefa de casa imediata, um passo obrigatório antes de se iniciar qualquer implementação lá no Anchor. Para encerrar o nosso encontro de hoje, deixo esta provocação no ar. O projeto em desenvolvimento já possui testes concretos mapeados para cada decisão arquitetônica na DevNet? Fica esse convite para uma reflexão profunda antes de darmos os próximos passos. E vale sempre lembrar que esta nossa análise educacional foi orgulhosamente produzida pela Forge College. Para expandir ainda mais os conhecimentos e ter acesso a muitos outros recursos vitais sobre o Web3, é só acessar forge.college. Um grande abraço a todos, excelentes estudos e até a nossa próxima análise.